tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus. Aleluia. Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Peço a todos, né? Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga, tá bom? Oração e palavra, tá bom? Vamos orar? Então vamos orar, né? Aleluias. Como que vocês estão, gente? Vamos orar? Então vamos orar, né? Peço a todos, curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga. Vamos estar orando, tá bom? Em palavra de Deus, tá bom? Daqui a pouco. Lá no livro de Mateus, tá bom? Capítulo 12, do versículo 38 em diante. Daqui a pouco, mas antes vamos estar orando, né? Vamos orar, gente? Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga, tá bom? Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, louvado, exaltado és o teu nome, Jesus. Tu és digno da honra, da glória, do louvor, da adoração. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Pai, desde já eu quero te agradecer pela tua palavra, eu quero te agradecer, Deus, pelo teu amor, eu quero te agradecer, Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Se o Senhor não fosse, Pai, conosco, nem aqui a gente estaria, mas graça te damos, Pai, por estar aqui. Graça te damos, Deus, pela tua presença. Graça te damos, Pai, pela tua salvação. Graça te damos, Deus, pela tua bondade. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, santo, santo seja o teu nome. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, eu te rendo todo louvor, toda glória, toda adoração. Nessa tarde, Deus, nós oramos a Ti, te pedindo força, te pedindo coragem, te pedindo ânimo, te pedindo, Pai, principalmente, fala com teu povo, ajuda o teu povo, Deus, a entender a tua palavra. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, estamos num tempo tão difícil, Deus, aonde ninguém mais quer saber, Pai, de ler Bíblia, aonde ninguém mais, Deus, busca a tua presença, aonde ninguém mais, Deus, está nem aí contigo, mas quando as coisas apertam, Deus, vem te culpar, vem falar que tu és o culpado da vida ruim, da vida que está se encontrando de dificuldade. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, tenha misericórdia do teu povo. Eu coloco diante de ti, Pai, cada vida que aqui já se encontra, cada vida, Deus, que ainda vai estar entrando nesta live. E desde já, Pai, eu te agradeço, e desde já, Deus, eu te glorifico, desde já, Deus, eu bendigo o teu nome. Eu te dou todo o louvor, toda a glória, toda a adoração. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, oh, Espírito Santo da verdade, da justiça e do juízo, fala com teu povo, ajuda o teu povo, sustenta o teu povo. O teu povo precisa de ti, o teu povo precisa do Senhor. Estamos num tempo, Deus, onde o amor de muitos tem se esfriado, mas o Senhor continua sendo o Deus de amor, aquele que nos ensina a amar, aquele que nos ensina a perdoar, aquele que nos ensina
a te glorificar, a glorificar o Senhor em todo tempo, seja na tribulação, seja na bonança, seja na escassez. O Senhor é Deus que ensina o teu povo a ser fiel. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, desde já, Deus, eu quero te agradecer por tudo. Eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Deus, eu oro, Pai, por cada vida, Deus, que aqui já se encontra, e por cada vida, Deus, que ainda vai estar aqui, Deus, conosco. Deus, fala com o teu povo. Tenha misericórdia da vida do teu povo. O Senhor sabe, Deus, de cada necessidade de cada um. Cada um precisa da tua graça, da tua misericórdia, do teu cuidado, da tua forte mão. Cada um, Deus, sabe, Pai, aonde está necessitando, Deus, aonde está precisando. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós, Deus. Nós precisamos do Senhor. Não só hoje, não só agora, mas sim em todo momento da nossa vida. Ajuda os teus filhos, ajuda as tuas filhas. Oh, meu Pai querido, meu Pai querido, meu Pai. Desde já, Deus, eu quero te agradecer pela minha vida. Desde já, Deus, eu quero agradecer, Pai, pela misericórdia que foi dada, Deus, para mim e para cada um, Deus, que aqui já se encontra. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, ajuda o teu povo, Deus, tenha misericórdia do teu povo. Ajuda, Jesus, a cada pessoa que necessita. Vai de encontro, Deus, àquela vida que se encontra passando por dificuldades na área da saúde, Deus, enfrentando enfermidades. Pai, tenha misericórdia desta vida. Em nome de Jesus, Pai, como tu mudou o quadro de morte para o quadro de vida, Deus, lá no hospital, para a minha vida, Deus, há 5 anos atrás, o Senhor me deu a oportunidade de viver novamente, de estar na tua presença novamente, e eu quero te agradecer, Deus, por isso. Por isso, Pai, eu oro para que toda pessoa que se encontra no hospital, o Senhor possa ter misericórdia, até mesmo nas suas casas, precisando, Deus, de restauração na saúde, precisando, meu Deus, de ser curado, curada, liberto. Em nome de Jesus, Deus, tenha misericórdia do teu povo. O teu povo precisa de ti, o teu povo precisa do Senhor. Não tem um dia, Pai, sequer que o teu povo não precisa da tua graça, da tua misericórdia, do teu cuidado, da tua forte mão, do teu sustento, do teu alimento. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ajuda os teus filhos, Senhor. Ajuda as tuas filhas, Pai. Oh, Deus, desde já, Deus, eu quero te agradecer, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Desde já, Deus, eu quero agradecer por o Senhor ser este Deus que não tarda, não falha, não tosqueia. Esse Deus, Pai, que está sempre olhando para os teus filhos, as tuas filhas, e por mais pecadores e por mais pecadoras que somos, Deus, o Senhor é Deus ainda de misericórdia, que dá, Pai, ainda misericórdia para os teus filhos, que sustenta as tuas filhas. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ajuda os teus. Ah, Pai, cada vida necessitada aqui, cada vida que precisa do Senhor, Deus, na terra. Pai, vai de encontro a essas vidas, dá oportunidade, Senhor, de viver o teu milagre, de viver a tua promessa. Em nome de Jesus, Pai, sustenta o teu povo, visita as prisões, visita os hospitais, visita aquela criancinha que se encontra na incubadora. Oh, Deus, aonde o médico já fez de tudo, o que ele podia, ele fez, mas agora, Deus, está nas tuas mãos. Oh, Deus de milagre, visita cada criança, Deus, em leito de incubadora, Senhor, em nome de Jesus, traz vida. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ajuda os teus filhos, ajuda as tuas filhas. Desde já também, Deus, eu coloco diante de ti a vida do Guilherme e a vida também da Eduarda, Senhor.
Que o Senhor possa, Pai, ajudar os teus filhos a ter um direcionamento, Deus, para essa união, que eles não venham fazer uma união somente diante um do outro, mas principalmente diante do Senhor. Oh, Pai, ser fiel até o fim, em nome de Jesus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, quantas vidas agora, Deus, necessitando do Senhor, quantas vidas agora, Deus, necessitando da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu cuidado, da Tua forte mão. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, sustenta os Teus filhos, sustenta as Tuas filhas, Senhor, neste momento, Pai. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu oro, Deus, para que o Senhor venha restaurar o Teu povo, restaurar, Pai, a Tua igreja. O Teu povo precisa de Ti, o Teu povo precisa do Senhor. Não tem um dia sequer, Deus, que o Teu povo não precisa do Senhor nessa terra. Não tem um dia sequer, Pai, que o Teu povo não precisa da Tua misericórdia. Não tem um dia sequer, Pai, que o Teu povo não precisa da Tua graça. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, e desde já eu quero Te agradecer, Deus, por essa graça que o Senhor nos concedeu de estar, Deus, vivos, de estar de pé. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, eu Te louvo, eu Te glorifico, eu Te exalto, eu Te bendigo, eu Te rendo todo louvor, toda glória, toda adoração. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Deus. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Quero agradecer ao Israel, né? Que tá curtindo a live. O João Pedro tá falando aqui, né? Quanto tempo não te vejo, irmã, amada irmã. É verdade, viu? Também tem muito tempo que eu não te vejo. Mas é assim mesmo, né? Tem vezes que dá pra fazer live, tem vezes que não dá, tem vezes que dá pra entrar em alguma live, às vezes não dá. É assim mesmo, né? Correria. Mas Deus vai nos dando graça e vai nos sustentando, né? A cada dia. Para a glória dele. Para a glória dele. Amém, gente? Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. E eu quero, gente, hoje estar trazendo uma palavra que só encontra lá em Mateus, capítulo 12, versículo 38. Amém? Eu sei que eu tenho falado muito sobre a volta de Jesus, né? São lives poderosas, lives assim que Deus faz muitas coisas, né? Tem muitos testemunhos de pessoas que falam comigo no privado, né? Às vezes até nos comentários também, né? Que estava afastado e que voltou para a presença. Pessoas ali dando testemunho real, né? Alguns falando que aceita Jesus e que procurou, né? Uma igreja mais perto da sua casa para estar congregando. E isso me deixa feliz, gente. Isso me deixa muito alegre. Também já tive muitos testemunhos aqui também, né, de pessoas falando que recebeu, né, da parte de Deus aquilo que eles pediu em oração. Seja na questão, né, de Deus arrumar um serviço para a pessoa, né, pessoas aqui que entram desempregada, pessoas aqui também que entram com problema de saúde, né, e Deus providencia. Alguns aqui, gente, já entrou até pedindo, né, oração para me estar orando pela vida deles, para eles poderem aposentar, né? Igual muitas pessoas com causas na justiça e que às vezes tem anos e não sai de jeito nenhum, né? Não é só vocês, né, que passam essa luta, mas milhares de pessoas na face da terra, né? Às vezes é o direito da pessoa e a pessoa não consegue, às vezes mesmo que colocou advogado, né? E fica ali uma coisa barrando. Hoje tá difícil, né? Estar na terra, viver dói. Estar aqui dói, né, gente? Tem aflição, tem muitas lutas, mas o Senhor é aquele que nos sustenta, né? Cada dia, cada momento, tá bom? Aleluia, Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Então vamos abrir, gente, a Bíblia, né? Você que pode estar abrindo a sua Bíblia, né? Lá em Mateus capítulo 12, versículo 38. Vou pedir alguém para escrever aí, tá bom?
né? O Israel que tá aí, outras pessoas, tem uma outra pessoa também. Você pode estar escrevendo aí, né? Mateus, capítulo 12, versículo 38, tá bom? E nós vai meditar até o 45, para a glória de Deus, tá bom? Mateus, capítulo 12, versículo 38. Mateus, capítulo 12, versículo 38, tá bom? Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Tá bom, gente? Então vamos lá, né? Vamos ler a palavra. Tá escrito assim, ó. O título da mensagem é assim, ó. O milagre de Jonas, né? Tá bom? Mateus, capítulo 12, versículo 38. Vamos ler, né? Vai dizer assim, ó. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgiram no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas, que é Jesus, né? A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão, Jesus, né? Que está falando essa palavra. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Até aqui, né? Aleluia. Aleluia. Vamos orar para Deus falar conosco, né? Para Deus nos revelar a tua palavra. Eu já anotei algumas coisas aqui, já estudei muito essa palavra, mas eu gosto de orar para Deus estar fazendo aquilo que Ele quer, né? Falando com o teu povo, tá? Deus de maravilha. Então vamos orar, né, gente? Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, aqui, Deus, acabamos de ler a tua palavra. Desde já, Deus, eu quero te agradecer. Desde já, Deus, eu quero te louvar. Desde já, Deus, eu quero te bendizer. Eu quero te honrar, eu quero te dar, Deus, todo o louvor, toda a glória que é devida ao teu nome, toda a glória que é devida ao Senhor. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, fala com teu povo, manifesta a tua palavra aqui, a tua presença aqui, o teu milagre aqui. Em nome de Jesus, Deus, desperta o teu povo a cada dia, Deus, para as coisas também, Deus, espirituais, para as coisas que estão acontecendo. Deus, tira o teu povo só desse natural, dessa realidade da vida somente, e leva o teu povo, né? A mim também, mais profundo, mais para perto do Senhor, entender cada dia mais, Deus, que também existe o inimigo das nossas almas, que é chamado na Bíblia o diabo, o pai da mentira.
aquele que veio para matar, roubar e destruir. Mas o próprio Jesus disse também: eu vim para dar vida e vida com abundância. E a palavra do Senhor é vida. E nesta tarde, Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, fala com o teu povo, ministra o teu povo. Não deixa o teu povo, Deus, da forma que estão. Não deixa o teu povo da forma que tem vivido. Não deixa o teu povo, Deus, tão fora da casinha, Senhor, digamos assim, porque pessoas, Pai, que tá vivendo o natural, não consegue despertar, Deus, para o sobrenatural, não consegue despertar, Deus, para as coisas espirituais da parte do Senhor. Oh Deus, e a minha oração, Pai, fala com teu povo, usa a minha vida como o Senhor tem usado. Manifesta o teu poder aqui, cura, liberta, restaura, salva, traz de volta para a tua presença. Esta é minha oração a ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Eu vou copiar aqui a palavra, né, que alguns entram, fica só perguntando aonde que tá. É Mateus, capítulo 12, né, versículo 38, para a glória de Deus. Desde já eu quero agradecer a todos que estão aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Então vamos lá, ó. Mateus capítulo 12, versículo 38 em diante, ó. Olha para vocês verem, vamos ler de novo. O título da mensagem é o quê? Milagre de Jonas. Antes de entrar na palavra, eu quero falar um pouquinho de Jonas. Quem nunca leu, né, a história de Jonas? Jonas foi um homem, né, um profeta também na terra, levantado por Deus. E Jonas, né, foi escolhido por Deus para pregar para o povo de Ninivita, o povo, né, que morava ali, lá em... eu esqueci o nome agora, mas era um povo chamado Ninivita, né? Deus mandou ele para um lugar e ele foi para outro. Esta é a história que está contando ali. E Jonas, gente, desobedeceu a Deus. Jonas correu totalmente, né, do chamado que Deus tinha para ele. Aí Jonas sabia que Deus era poderoso, sabia que Deus sabia de todas as coisas, mas esqueceu que fugir não ia adiantar nada. Só que na cabeça dele, não vou fugir, não quero pregar para esse povo. Por quê? Porque o povo de Ninivita, né, era um povo ruim, era um povo mau, era um povo que vivia pecando, matando gente, né, fazendo coisas erradas. E ali, né, Deus manda ele levar uma palavra de juízo para aquele povo se arrepender dos seus pecados e se converter a ele. Aí Jonas falou assim: não, eu não vou pregar para aquele povo, porque eu sei, se eu pregar, Deus é misericordioso e vai perdoar aquele povo. Jonas queria que aquele povo morresse mesmo. Olha para você ver como é que é complicado. Por isso, né, que alguns de nós cristãos na terra também está sujeito a isso, de achar que só nós, né, merecemos o céu e que outros merecem o inferno. Não é assim, gente, não é assim. Então Jonas, com esse pensamento, vou fugir, entrou dentro de um barco, né, de um navio, e ficou lá nos porões, né, bem lá embaixo, lá, dormindo. Tipo, eu vou dormir para me esquecer disso. Eu vou dormir para que Deus não me incomode. Eu vou dormir para poder esquecer desses problemas. Eu não quero pregar para esse povo, porque eu conheço o Deus que eu sirvo, eu conheço o Deus que eu prego, né? A verdade que Deus que eu prego, e esse povo vai se converter. Eu não quero que ele se arrependa. Olha para você ver como é que o coração dele estava mal. Então, gente, o povo ali, né? Aí começou uma grande tempestade. E tinha um monte de gente, um monte de pessoas, né, naquele navio. Aí começou a jogar as coisas fora, achando que era por causa do peso, né? E ali uma voz brada, né, fala e vai chamando e diz que foi uma tempestade muito grande, muito grande, muito grande. E aí ela falou assim: o que será, gente, que está acontecendo? Nós já jogou tudo fora. Será que nós pecou? Será que nós falhou? Olha pra você ver as tribulações que deu lá, né? Aí eles lembram que tinha um homem, né, que tava lá no porão,
Aí danou chamando Jonas, acorda, acorda, e Jonas acordou. E quando Jonas acordou e viu aquela tempestade, falou assim, o problema sou eu. Aí, né, dá pelo menos a consciência, né, tipo assim, a consciência dele pesou e falou, não, o problema sou eu. Essa tempestade é Deus que está fazendo. Ele sabia que a tempestade era Deus que estava permitindo. Olha para você ver como é que Jonas tinha intimidade com Deus e mesmo assim ele não se rendia. Ele não se arrependia, ele não buscava Deus ali de uma outra forma. Ah, então pode me lançar no mar. Olha pra você ver. Ele preferia morrer do que pregar para o povo se converter, gente. Olha para você ver. E hoje não é diferente de uma geração que está acontecendo. Deus fala lá, levanta, né, pessoas falando, eu quero te usar na terra, eu quero fazer uma coisa grande na tua vida, uma obra grande. E a pessoa começa a relutar com Deus. Ah, eu não sei falar, eu não sei pregar. Ah, eu sou uma pessoa que não tem condições. E vai inventando desculpa, como Jonas inventou. Só que Jonas, além de inventar isso, ele tinha algo mais complicado ainda no seu coração, que era preferir a morte do que pregar o evangelho, do que pregar para pessoas, né, que está no pecado, que está numa vida toda lascada, para se arrepender, né, para se arrepender daquilo. Preferia a morte. Olha para você ver, o coração de Jonas precisava de se converter. Então a Bíblia fala que aquele povo pega ele, né, lança ele dentro do mar. E ali a misericórdia de Deus é tão grande que lá na história fala peixe grande, né, mas aqui fala baleia. Então esse peixe grande ou baleia engole Jonas. E Jonas fica ali no ventre, né, da baleia por 3 dias e 3 noites. E ali ele começa a falar, nossa, eu vivi tipo no Seol, no inferno mesmo. Nossa, que coisa mais ruim que eu tava vivendo. Gente, deixa eu te falar um negócio antes de estar começando a ministrar isso aqui. Tem certas situações na nossa vida que a gente passa, não é porque a gente é o inimigo, não. Às vezes não é o inimigo, às vezes é. Como eu vou explicar a vocês aqui algumas coisas, né, que o inimigo faz. Mas muitas das vezes não é o inimigo, é Deus tentando te trazer de volta para o teu chamado, né, trazendo de volta para aquilo que Ele te chamou. Talvez muitas das vezes a gente fica tão frustrado, né, frustrada com certas conversas que a gente fala assim, ah, não vou pregar não vou mexer aqui, só vou ficar quieta no meu canto, que assim ninguém mexe comigo e eu não mexo com ninguém. Gente, em nome de Jesus, não existe isso. Quando a Jonas se cola em 3 dias e 3 noites naquela barriga, né, da baleia, ali no livro de Jonas, né, no capítulo 3, vai falar que ele fez uma oração lá dentro. Então talvez você que está aqui passando por uma dificuldade na vida, uma situação que não cessa, um problema que não acaba, deixa eu te falar uma coisa, faça uma oração a Deus. Peça a Deus ajuda, peça a Deus misericórdia, peça a Deus perdão pelos seus pecados, pela sua desobediência, que muitas das vezes Ele te levantou para pregar e você não está pregando, que Ele te levantou para estar louvando e você não está louvando, que Ele te levantou muitas das vezes para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer e você não está fazendo. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda que vai ter orações na nossa vida que a gente vai ter que fazer dentro do ventre do peixe. E o ventre do peixe ali, né, da baleia, significa aflição, significa coisa ruim mesmo. Mas só que Jonas não parou, né, de orar. Jonas orou da mesma forma e pediu ele ajuda, né? E ali a Bíblia fala que aquele grande peixe, né, a baleia, vomita ele, lança ele no lugar que era para ele ter ido, né, para Tarsis. E ali ele vai pregar o evangelho para aquele povo. E quando ele prega, verdadeiramente acontece tudo aquilo que ele já imaginava. O povo se arrepende, converte a Deus, né? O povo se converteu de tal maneira que a Bíblia fala que eles fez também jejuns, né? 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber água, até as criancinhas, né? Até os animais, seja eles mais velhos e mais, como é que fala? Mais
mais novos e mais velhos, né? Tudo colocou ali para jejuar, ficar sem beber e sem comer. Aquele povo se converte de verdade, faz jejum, né? Algumas pessoas não jejuam, e aqui vou falar, né, sobre o jejum também, tá bom? Amém, gente? Ó, então vamos lá para a palavra. Capítulo 12, né, de Mateus, versículo 38. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Olha pra você ver. Oh, meu Deus, ajuda aqui. E aí, gente? Meu Deus, me ajuda aqui. E aí, gente, olha pra você ver, Eu anotei algumas coisas aqui, eu espero encarecidamente que vocês tenham paciência, tá bom? Mas eu anotei algumas coisas aqui para poder estar trazendo, né? Para não pregar algo que vocês não entendam, que vocês não compreendam, tá bom? Então eu anotei algumas partes aqui, né? Vou ler de novo, ó. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. 39. Mas ele lhe respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado, ou lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ó, eu anotei algumas coisas aqui para estar trazendo para vocês, né? O que significa fariseus, né? Alguns não sabem quem eram os fariseus, quem eram os escribas, né? Primeiro, ó, escribas. Eles eram especialistas em estudar, interpretar e copiar a lei de Moisés, que chama Torá, né? Alguns que estudam vão entender isso aqui. Atuando como mestres e doutores da lei. Quem eram os fariseus? Ó, os fariseus, grupo religioso judeu na época de Jesus, conhecido por sua observância rigorosa da lei mosaica e da tradição oral, né? Lei oral e escrita, ó. Acreditava que além da lei escrita, né, que é a Torá, a lei oral transmitida por Moisés também era autoridade. Aquilo que Moisés falou, né? Esta era a lei oral, tá bom, gente? Então, continuando. Esses homens, né, que sabia muito, né? Eles entendiam muito da lei de Torá, da lei ali que o próprio Deus deu, né, para Moisés. E aí vocês vão ver o seguinte. Oh, Jesus, me ajuda aqui. Aí vocês vão ver o seguinte, ó. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, que é Jesus, né? Quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Olha pra você ver como é que isso aqui é forte. Aqui você vai ver o próprio Jesus falando ali para os escribas e os fariseus que como é que ia fazer um sinal para uma geração má e adúltera. E eu quero explicar isso aqui. Por que Jesus fala assim tão rasgado, né? Se o povo conhecia a lei, né, que é a palavra,
se conhecia ali a Torá, né, que significa a palavra de Deus também, conhecia aquilo que o próprio Deus deu para Moisés. Por que Jesus fala assim com eles? Porque aquele povo, gente, por mais que eles sabiam muito da lei, por mais que eles estudavam muito da lei, eles não obedeciam e nem cria, né, no que Jesus pregava. Eles podiam até obedecer, né, a Torá lá, digamos que eles cumpriam aquilo com muita devoção, mas eles não criam que Jesus era o Senhor, que Jesus falava em nome do Pai. Eles não criam que Jesus é aquele que foi enviado, foi mandado pelo próprio Deus para estar, né, falando mais da parte de Deus. E ali, gente, vocês vão ver o próprio Jesus falando com eles, né? Aqueles homens estudados, conheciam a Bíblia pura, né? A lei ali, a Torá toda. E falando assim, como que eu vou fazer um sinal com essa geração má e adúltera? Por que será que Jesus fala assim, adúltera? Alguns acham assim, né, que o adúltero, né, é só aquele que trai a esposa. O adúltero é aquela que trai também o seu marido. Não é só sobre isso que Jesus está falando. Quando Jesus também fala sobre esta geração má e adúltera, é aqueles que largam ele. É aqueles que às vezes adoram coisas, né, pessoas do que ele próprio. Então ele está falando, vocês estão sendo adúlteros. Vocês estão sendo adúlteras. Essa geração está adúltera. Por quê? Porque não me adora. Porque não me busca. Porque não quer saber de mim. E ali o Senhor Jesus falando com eles, né? Aí vocês vão ver aqui, ó. Continuando, ó. Pois como Jonas... Aí ele fala aqui no 39, né? Porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Tipo assim, ó. Jesus está assim, já foi feito um sinal. O sinal de um homem, né, chamado Jonas já foi feito. Ele pregou a minha palavra. E aquela geração daquela época, a cidade inteira, se você for ler ali o livro de Jonas, você vai entender que a cidade inteira se converteu, né? Seja do mais velho ao mais novo, da criancinha de colo, né, que ainda mama na sua mãe. Tudo passou ali por um processo de conversão, né? Fizeram até jejum de 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Aí, gente, ele continua no 40, versículo 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E quando Jesus falava essas coisas que eles não entendiam, porque o próprio Jesus estava falando dele mesmo. Da mesma forma, né? Porque você vai ver lá o sinal que foi feito pelo profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, né? Na barriga da baleia. E da mesma forma, Jesus também ficaria 3 dias, né? E 3 noites ali no seio da terra, para que ressuscitasse ao 3º dia. Quem lê Bíblia vai entender isso aqui, né? Vocês vão ver ali o próprio Jesus falando isso e se cumpriu, né? Ele teve que morrer, ele teve que passar pela morte de cruz, né? Ali, passar tudo ali que foi profetizado pelo próprio profeta Isaías, né? Mas ao 3º dia ele ressuscitou. Ao 3º dia Jesus começou a andar de novo na terra e ficou ali andando em espírito, né? Uns 40 dias ainda, para depois subir aos céus, né? Que é para o Pai. Hoje ele está no céu, assentado à destra do Pai, que quer dizer à direita, né? E glória a Deus por isso. Aí o versículo 41, gente. Os ninivitas ressurgirão. Os ninivitas ressurgirão. Vai acontecer ainda, né? No juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. O próprio Jesus falando, né? Ele é maior do que Jonas. Não só do que Jonas. Qualquer pessoa na face da terra, Jesus é maior, né? O testemunho dele é maior. Aí continuando, versículo 42. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo,
com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Jesus falando, né? Quem aqui também lê a Bíblia vai entender. Essa rainha, né, sai lá, não sei da onde, né, da terra dela, da vida dela lá, e vai para o palácio de Salomão para escutar esta sabedoria que o próprio Deus tinha dado a ele. Então aqui na palavra está dizendo claramente, gente, que além dos ninivitas, né, aquele povo que se converteu por meio da palavra de Jonas, né, que Jonas prega ali o que Deus manda, esta mulher também que ouve, né, a sabedoria de Salomão dada pelo próprio Deus a Salomão, esse povo vai se levantar naquele grande dia, no juízo final, para condenar, né, esta geração má. E muitos, às vezes, né, falam assim, mas realmente o mundo tá doido mesmo. Realmente o mundo tá perdido mesmo. Realmente não tem como mais mexer com mais nada mesmo, não. O povo tá cada dia pior. E não é só gente do mundo, né, digamos assim, mas até povos da igreja, que às vezes distanciou de Deus, né, distanciou do Pai. E hoje fala de Deus, que diz que serve a Deus, mas na verdade não serve nada. Não tá falando o nome de Deus, mas não tem Deus na vida. Então, gente, talvez você que está aqui pode estar pensando assim, mas será que tem jeito para esta geração do século 21? Será que tem jeito para a minha família? Será que tem jeito ainda para a minha vida? Talvez você que está aqui se encontre afastado da presença. Eu quero te dizer algo. Ainda dá tempo. A Bíblia diz, né, se há fôlego de vida, ainda há esperança. Então, se você está respirando, se você está vivendo, ainda há esperança para ti, para a sua família, né? Aquele que ainda não aceitou Jesus, aquele que ainda não creu no testemunho de Jesus, né? Que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, mas ainda dá tempo. E aqui, gente, fala claramente, que toda pessoa que se arrepende vai ter uma oportunidade de ser aquele que vai condenar, né, a geração má, a geração que não se converteu, que não se arrependeu, entendeu? Se eu e você se arrepender dos nossos pecados, das nossas iniquidades, e naquele grande dia do juízo nós subir, nós teremos a oportunidade de condenar a geração má e adúltera, que ainda não se converteu e que não se arrependeu de jeito nenhum, e que o tempo passou, né? Porque naquele grande dia não tem como mais, aí não vai ter como mais se arrepender. Rosilene, né? Paz do Senhor, irmã, você tá sumida, tem muito tempo também que eu não te vejo aqui nas lives. Seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Versículo 43. Mas antes de ler o 43, gente, eu quero falar algumas coisas aqui que eu anotei. A nossa geração pede sinal, mas o Senhor não dará sinal. Por quê? Porque já deu um sinal do profeta Jonas. Pregou a palavra de Deus contra o pecado do povo, né, ninivita, e eles se converteram, eles se arrependeram de verdade. Uma cidade inteira, né? Não foi ali uma pessoa, não. Foi a cidade inteira, né, naquele tempo. Aqui, aqui tem um mistério que passa desapercebido por muitos. Deus só fará sinais nessa geração quando eles ouvir a pregação contra os seus pecados e se arrepender. Aí sim verá sinais. O que mais acontece hoje em dia? O povo vai na igreja, quer milagre, o povo quer cura, quer libertação, e glória a Deus por isso, tem que querer mesmo. Só que o povo vai lá para receber milagres da parte de Deus, mas não quer se arrepender dos seus pecados, não quer se converter dos seus maus caminhos, não quer mudança de vida. E isso não vai levar ninguém a nada. Milagres, cura, Deus faz. Deus pode curar o cego, ele dá vista a ele. Deus pode levantar o paralítico, né, da cadeira de roda. Deus pode, Deus tem poder para isso. Só que isso fica tudo em vão, gente, digamos assim. Não uma coisa ruim,
mas uma coisa que pode até mesmo atrapalhar a pessoa, porque às vezes ela fala assim: ah, não, eu fui curada por Deus, Deus vai me dar a oportunidade naquele grande dia. Ah, não, eu fui liberto por Deus, Deus vai me dar a oportunidade naquele grande dia. Só que vive uma vida de pecado, uma vida de iniquidade, não se arrepende, não se converte, e isso não levar ninguém ao céu. Ninguém vai ser salvo se não se arrepender. Não vai, gente, não vai. Muitos falam assim: ah, não, eu creio em Jesus, eu creio nos seus milagres, eu creio nos seus prodígios. Quando você conversa com ele, é aquela coisa assim, Deus na boca, né, toda hora. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é meu Deus, Deus é tudo pra mim. Mas aquilo se torna uma hipocrisia, até mesmo uma mentira. Por quê? Porque as obras da pessoa é do inimigo. O que fala lá no livro de Tiago? Capítulo 3 ou capítulo 4, se eu não me engano, né? O próprio Tiago ali pregando para a congregação daquele tempo, que o povo falava, a boca deles falava de Deus, né? Deus toda hora. Mas as obras deles, as atitudes deles, era do diabo. Então não adiantava nada. Então, gente, o que acontece aqui nessa palavra aqui, Mateus capítulo 12, versículo 38 em diante? Aqui você vai ver que o próprio Jesus está falando como é que eu vou fazer um sinal para esta geração má e adúltera. E adúltera aqui, gente, não é só na questão, né, de figura ali do homem, né, do marido trair a esposa, ou a esposa trair o marido, não. Aqui tá falando da igreja, do corpo da igreja, todos nós que muitas das vezes adultera contra o Senhor. E quando ele fala esse povo mau e adúltera, essa geração má e adúltera, é aquela pessoa que não quer Deus. É aquela pessoa que não obedece a Deus. O próprio Jesus fala, né? Se nós amamos verdadeiramente Ele, o Pai, né? O próprio Deus, a gente tem que obedecer a sua palavra. Se nós verdadeiramente falamos, não, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, nós temos que obedecer a sua palavra. E quando você vai ler, você vai ver o tanto que você precisa de mudança. O tanto que você precisa fazer coisas certas, porque nós muitas das vezes fazemos muitas coisas erradas, né? Por ignorância. A Bíblia fala que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, né? Mas depois que você passa a conhecer a verdade, aquilo já tem um peso sobre ti. Então você precisa cumprir, você precisa obedecer. Se você sabe que lá o primeiro mandamento, né, era amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração, enfim, de toda a tua força, você tem que cumprir. O segundo mandamento, amar a Deus, segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então você também tem que praticar, por mais que você às vezes, né, tem pessoas próximas suas que são chatas, as pessoas assim muitas das vezes que não gostam de você, que já deixa claro que não gosta de você. Você precisa praticar o amor, você precisa orar por aquela vida, você precisa pedir Deus que abençoa ela, né, abençoa ele, salve a alma dele, salve a alma dela. Enfim, isso é praticar o amor. Orar pelos seus inimigos, a Bíblia diz, né? Bendizer aquele que vos maldizem e orar pelos seus inimigos. Então quando alguém se declara seu inimigo, né, eu não gosto de você, eu não gosto de você de jeito nenhum, que você tenta ali fazer amizade, mas não dá, você precisa orar por ela, você precisa orar por ele. E quando alguém, você sabe, né, que alguém fala mal de você, você tem que falar bem. Você não pode falar mal igual ela, senão você vai ficar no mesmo degrau, né, da mesma forma. Você tem que falar bem dela. Eu sei que é difícil, às vezes não tem, só tem uma coisa boa que aquela pessoa faz ou né, qualidade. Às vezes ela tem um monte de defeito, mas você pega aquela uma coisa que ela tem, né, e fala de bem dela. Entendeu? Isso é cumprir a palavra de Deus, isso é amar a Deus. Daniel, paz do Senhor, viu, meu amigo? Continuando. O que significa sinal? Cura, palavra de Deus se cumprindo, salvação,
Muitos não entendem os sinais de Deus. Alguns sinais são para milagres, alguns sinais são para juízo. Eu vou explicar de novo aqui. Alguns sinais são para milagres, né? Milagres aí que você vê de cura, né? Enfim, de libertação, pessoas que foi curada ali, né, da cegueira, curadas ali do problema, né, que tinha nas pernas, curado do problema que tinha na cabeça, no coração, enfim, N coisas. Isso são milagres de Deus. Mas também tem sinais para juízo. Quando Deus levanta o profeta Jonas para pregar para aquele povo, era uma palavra de juízo. Você sabia disso? E Deus é tão misericordioso, e Jonas sabia disso, por isso que ele fugiu, não queria pregar para aquela geração, que Deus voltou atrás, né? E perdoou aquele povo. Olha pra você ver, aquele sinal que Deus levanta o profeta Jonas para pregar para o povo ninivita era sinal de juízo. Sinal de juízo, era para pregar para eles e para eles saber que eles iam ser condenados. Só que Deus é tão misericordioso, eu quero que você atenta a isso aqui. Daqui a pouco nós vamos falar de outras partes mais que fala mais das coisas espirituais também, mas eu quero que você atente a isso aqui, que Deus é tão misericordioso, que Deus voltou atrás, se arrependeu, falou assim: não, eu vou perdoar esse povo. O povo jejuou, gente, 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Até menininho que mamava, né, tava ali no colo da sua mãe. A mãe dele ou dela, né, seja ele um menininho, uma menininha, parou de dar leite ele. Com certeza os menininhos choravam de noite querendo mamar, né? Toda criança com fome chora. Imagina aquele choro naquela cidade, um monte de mulher, né? Nas casas delas lá, os menininhos chorando, enfim. E também a Bíblia fala ali, né, que o rei manda até os animais jejuar, sem comer e sem beber. Com certeza morreu, né, gente? Alguns animais pequenininhos, com certeza. A gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe qual é os mistérios, mas a gente pode imaginar. Mas o povo se converteu, gente. O povo se arrependeu de verdade. E Deus volta atrás e Deus perdoa aquele povo. Deixa eu te falar um negócio aqui. Talvez você vê certas situações na sua vida ou na vida de pessoas que você ama e você fala assim: não tem mais jeito. Só que Deus vai lá de cima e fala: filho, se você conhecesse o meu coração, como eu sou misericordioso, tu oraria mais. E parava de pensar: esse daí não tem mais jeito, esse daí, misericórdia nesse menino, nessa menina. Gente, em nome de Jesus, a misericórdia de Deus é maravilhosa. Se no tempo de Jonas, olha pra você ver, no tempo de Jonas, a misericórdia de Deus era revelada, por que agora também, depois que o próprio Jesus veio, morreu, né, para poder dar vida a muita gente, ressuscitou ao 3º dia, através da fé. Toda pessoa que crê, né, tem fé, ele pode fazer ainda mais, é só crer, né? Continuando, e aqui, gente, peraí, eu anotei outras coisas aqui também, primeiro sinal importante, né, que ele fez com a humanidade após o dilúvio. Exemplo, o arco-íris, né? Lembra lá do quando Deus acabou, né, com o povo lá, só salvou Noé e sua família. Deus falou assim: agora vai ter um sinal para me lembrar, né, para vocês também lembrar da minha aliança com vocês. Eu não vou acabar mais com o mundo inteiro, né, com a terra inteira com água, com dilúvio. Aí o sinal era o arco-íris, e até hoje, né, quem aqui já teve experiência de ver o arco-íris? Às vezes tá frio, às vezes tá até chovendo, né? E você vê ali aquele arco-íris cheio de cores, né? Lindo. Entendeu, gente? É sinal, né, que Deus não acabará com a terra com água, com a humanidade toda com água, Outro sinal, segundo sinal importante, a circuncisão, né?
ali com o povo de Jerusalém, o povo de Israel, né? Da cidade de Jerusalém. Aliança, né? Biblicamente falando, né? A circuncisão, apresentada como um sinal físico, né? Da aliança entre Deus e Abraão e seus descendentes, né? Que são seus filhos, o povo de Israel. Eu notei duas coisas aqui. Identidade. A prática servia para identificar o povo hebreu e diferenciá-lo ou diferenciá-la de outras nações. Entendeu? Aqueles homens, né? Era marcado para diferenciá-lo dos outros povos. Entendeu? Era algo de Deus ali com aquele povo. Tanto que até hoje ainda faz, né? Lá em Jerusalém. Lá faz, ainda faz, né? Porque eles creem nisso. Mas nós não vivemos mais lá, né, gente? Nós vivemos pela graça e nós cremos em Jesus. Enfim, é só uma coisa que eu anotei para vocês verem que Deus sempre trabalhou com sinais. Hoje, qual é o sinal maior? Qual é a marca, né? Enfim, qual é maior? Hoje não precisa fazer tatuagem mais, né? Por isso tem gente perguntando, pode fazer tatuagem? Tem uma marca maior na vida do que crer no sangue de Jesus derramado naquela cruz para salvar a sua vida. Não precisa de tatuagem, não precisa. Tá bom, gente? Aí eu notei mais algumas coisas, né? Compromisso. Era um lembrete constante das promessas de Deus e da responsabilidade do povo de obedecer a sua lei, né? Que é a palavra. Pureza. Simbolicamente também representa a purificação e a necessidade de um coração circuncidado, ou seja, um coração puro e voltado para Deus. Tanto, gente, que se vocês for estudar, vocês vão ver que lá na cidade de Israel, né, o povo lá de Israel, eles fazem até hoje, né? Quando a criancinha ali tá com 8 dias de vida, faz aquela sinal, aquela marca, né? E ali eles é comprovado, né? Nos médicos ali tá mais avançado agora, que é muito raro alguém ter câncer lá, né? De próstata que fala, né? Por quê? Por causa dessa purificação. É algo de Deus mesmo, né? É mistério ali do Senhor. Então é muito raro você ver alguém ali que tá ruim, né? Que tá com uma doença rara igual que é o câncer, né? Enfim, gente. O que mais? Até aqui tá bom, né? Então vamos lá. Continuando, Agora, gente, eu quero que vocês prestem atenção, porque o que eu vou pregar aqui agora, eu sei que eu já preguei muita coisa muito maravilhosa da parte de Deus. A palavra de Deus toda é maravilhosa, né? Mas algumas partes são mistério, né? E precisa mais da atenção da pessoa pra pessoa pegar, senão perde tudo e não entende nada, e depois vai falar que eu tô pregando coisa que não tá na Bíblia. Tá na Bíblia sim, viu? Mas eu preciso da sua atenção pra você entender, tá bom? Vamos lá, Mateus capítulo 12, versículo 43 agora, E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. 44. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Versículo 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração mal. Meu Deus. Gente, deu pra ouvir a palavra? É porque o TikTok tá falando, né, que a live vai acabar daqui 5 minutos, só que a gente só negociar aqui e volta de novo, né? Vocês ouviram o que eu li, gente? Senão eu vou ter que ler de novo. Oh, meu Deus, me ajuda a pregar assim. É guerra, gente, pra pregar a palavra. Principalmente essas coisas assim que o inimigo sabe que ele não quer ser descoberto, né? Ele não quer que ninguém entende do jeito que ele trabalha, né? Para as pessoas ficar presas e não ser livres, né? Pelo poder da palavra, pelo poder do sangue de Jesus.
Ó, gente, eu copiei algumas coisas aqui. Daniel, me fala aqui se vocês ouviram eu lendo a Bíblia aqui. O versículo 43, 44, 45. Se sim, fala assim, se não, não. Senão eu vou ter que repetir de novo, né? Ah, então tá bom. Amém. Ó, o que é a palavra adornada? Está decorada, podendo ter um sentido de beleza externa, como na descrição da noiva, ou do tempo, ou mais profundamente, de beleza interior, espiritual, né? Como santidade, amor e o bom caráter. Porque todos nós temos caráter, gente. Só que alguns têm bom caráter, né? Um caráter bom. E alguns têm o mau caráter, né? Alguns são mau caráter, né? Mas todos nós temos caráter, tá bom? Alguns mal e alguns bom. Entendeu? Tem gente que fala assim, nossa, aquela pessoa é sem caráter. Não, eu entendo o que a pessoa tá falando. Mas é tipo assim, aquela pessoa tem um caráter mau. Amém? Ó, aí eu vou repetir de novo. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra, ou não achando, né? Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha a casa desocupada, varrida e adornada. Eu acabei de ler aqui, né? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E lá no comecinho, né? Quem estava aqui no começo da live vai entender o que eu vou falar aqui. Jesus fala, né? Que não daria outro sinal no ser do profeta Jonas a esta geração má. E adulta ainda também, né? Ele fala. Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa aqui, ó. Vou explicar aqui resumidamente para não cansar vocês. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo. A prova que eu e você tem o Espírito Santo não é falar em mistério, porque isso aí é dom. Dom das línguas estranhas, né? Dom de falar em outras línguas. Isso é um dom, tá bom? Isso não é prova que, eu não tenho Espírito Santo não, porque eu não fui batizada, né? No Espírito, né? E eu não falo mistério, então eu não tenho Espírito Santo. Não é isso. Toda pessoa que confessa Jesus como o único e suficiente salvador da sua alma, crê no seu testemunho da cruz, que ele derramou teu sangue puro ali e que ele ressuscitou ao terceiro dia, a partir daquilo ali, a pessoa recebe o Espírito Santo. A partir daí, o Espírito Santo, que a Bíblia fala, que o próprio Jesus fala lá em João 14, eu vou, mas eu vou deixar outro, esse chamado Consolador, né, Espírito Santo, para poder cuidar de vocês, enfim. O que o Espírito Santo faz? Ele é aquele que habita em nossos corações. Ele mora aqui dentro. Então, toda vez que você às vezes quer pecar ou pensar alguma coisa de pecado, o Espírito Santo vai começar a falar assim, não faça isso. Aí vai começar a colocar uma tristeza dentro de você quando você peca. Entende? Ali você chora na presença de Deus, se arrepende, enfim. Isso é o que o Espírito Santo faz, né? Ele incomoda e ele consola depois. Ele te dá paz, né? Porque tem gente que fica atribulado, ele te dá paz. Quando a pessoa aceita Jesus e quando ela larga Jesus, é assim que acontece com esta vida. Como que acontece, Ana? É o que eu acabei de ler aqui com vocês. O pior jeito que ela já foi algum dia, depois que ela aceita Jesus, ela fica pior. Se ela bebia, depois que ela afasta de Jesus, ela vai beber mais. Se ela era uma pessoa que fofocava, sei lá, ela tinha esse problema, quando ela afasta de Jesus, aí que ela vai fofocar mesmo. Se aquela vida fumava, ela volta, quando ela sai da presença de Jesus, aí que ela vai fumar mesmo.
Entende? É algo espiritual. Às vezes fala assim, nossa, aquela pessoa já foi tão usada. Eu também, gente, passo por isso. Eu conheço pessoas assim, eu tenho pessoas da minha família assim, que também já foi muito usado por Deus e hoje é totalmente usado pelo inimigo. Por quê, Ana? Aqui tá a resposta, vou ler pra vocês daqui a pouco. Ó, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. Aquele espírito ruim, né? Que sai da vida da pessoa quando ela aceita Jesus e quando ela afasta de Jesus, quando ela fica totalmente frágil, né? A ser atacada novamente, porque agora ela não crê em Jesus mais, ela não crê na palavra, ela não crê em Deus, ela não está protegida, ele não está protegido. Então esse mesmo demônio, né? Esse mesmo espírito ruim que saiu da vida dela, ele volta. Aí aqui fala, ó. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Ele fala tipo assim, eu tenho que ter força agora, porque um dia ela já expulsou eu da minha vida. Então eu vou pegar mais uns 7 espírito ruim, pior do que eu ainda, na maldade, e vou levar para morar lá dentro. Dentro da onde? Dentro de nós. A Bíblia fala claramente, ou nós é templo do Espírito Santo, que é de Deus, ou nós é templo do inimigo, infelizmente. Ó, aí continuando, ó. 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos. Atos, gente, são ações, atitudes, jeito ruim. Atos deste homem piores do que os primeiros. O que eu expliquei com vocês aqui, se ele era uma coisa ruim antes de aceitar Jesus, depois que ele larga Jesus, que ele afasta de Jesus, ele fica pior. Assim acontecerá também a esta geração mal. Geração má. Aqui é má, não é mal, não é má. Por que será isso, gente? Oh, meu Deus, me ajuda a explicar isso aqui, sério. Por que acontece isso? Algumas pessoas é porque Deus tem um mistério ali com ela, para ela sair e voltar depois, né? Mas algumas pessoas saem da presença de Deus, por quê? Porque nunca encontrou verdadeiramente a presença de Deus. Porque já fala claro que aquele que conheceu o Santo dos Santos não conhece outro lugar. Tem gente que tá lá fora, lá no mundão, que já foi usado por Deus, ele ainda tem respeito, tem reverência. Fala assim, não, eu respeito as pessoas de Deus, eu respeito Deus. E fala assim com coerência, pelo menos, né? Mas alguns tá totalmente reverso. Tipo, fala assim, não, Deus não presta, Deus não vale nada. Misericórdia nesse povo de Deus, esse crente. E a pessoa fica má. É como se ela fosse totalmente influenciada pelo inimigo. É como se ela, como alguns ditados, né? Não é o diabo que usa ela, é ela que usa o diabo. Você já viu esse ditado? Porque verdadeiramente quando você vê alguém que tá tão influenciado pelo mal, pelo inimigo, é isso que a pessoa pensa. Mas tem gente ainda lá no mundo que ainda respeita as coisas de Deus. Tem gente que lá no mundo, que por mais que tá bebendo, fumando, se prostituindo, fazendo um monte de coisa errada, eles ainda respeitam Deus. Eles ainda recebem oração de alguém. Eles ainda falam assim, não, moço, Deus é santo, Deus é verdadeiro. Aí fica falando, né? Alguns, quando tem muito temor ainda, muito respeito por Deus, falam assim, não, eu preciso consertar minha vida pra poder servir Ele, porque do jeito que eu tô eu não posso. Isso é respeito ainda. Isso ainda é temor que ainda tem no coração daquela pessoa. Mas alguns perdeu totalmente, ficou totalmente inverso. Quem aqui, gente, muitas das vezes conhece alguém que já foi bem usada pela presença de Deus, mas hoje prega contra Deus, hoje virou um ateu. Era um crente, mas hoje é um ateu disfarçado para poder quebrar com o povo de Deus. Aí começa a falar que Deus mata, que Deus é ruim, que Deus é mau, que Deus não presta, que Deus não tem misericórdia das pessoas.
Eles começam a pregar contra isso, já vem o pecado que também não tem perdão. Eu já falei com vocês aqui 2 pecados que não tem perdão, que o primeiro muitos vão conhecer, que é a blasfêmia, né, contra o Espírito Santo. O segundo, que é aquele que eu falei com vocês algum dia, não sei se vocês estavam comigo na live, né, que o próprio Jesus fala em Mateus também, que aquele que não perdoar o seu irmão não será perdoado. Então, para Deus me perdoar, eu preciso perdoar o meu irmão. E o terceiro é esse também, sobre apostasia. O que é apostatar da fé, Ana? É quando alguém, gente, conhece de Gênesis, Apocalipse, mas não crê. É quando alguém, se você sentar aqui, se você não tiver um pouquinho de Bíblia, ele vai te colocar no chinelo, né? Como dizem as pessoas, um ditado popular. Por quê? Porque ele vai começar a te instigar. Ele vai começar a falar versículos bíblicos. Satanás fez a mesma coisa com Jesus. Ele citou o Salmo 91 invertido. Ele citou lá as partes invertidas. Mas o Senhor Jesus, ele conhecia a palavra e Bíblia nele. Bíblia nele, por isso que eu sempre dou conselho, gente, leia a Bíblia. Se você não tem o hábito de pregar, ok, tudo bem. Se você não tem chamado, amém. Mas aprenda a Bíblia, para que um dia alguém chegar perto de você, né, enviado ali pelo cão, você possa ter como defender o seu Deus, defender o seu Jesus, defender-se das investidas do inferno. Porque muitas das vezes tem gente falando, não, eu oro demais, eu jejum demais, amém, glória a Deus, continue, mas não conhece a palavra, não conhece a Bíblia. E ninguém vence, gente, nada na vida se não conhecer a palavra. O próprio Jesus já deu esse alerta, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você precisa entender uma coisa: é muito bom escutar as pessoas pregar, como você está aqui me escutando. Escuta outras pessoas, escuta seu pastor, né, da sua igreja, amém, tem que escutar mesmo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas tem o hábito também de ler a palavra. Ah, Ana, eu leio, não entendo. Eu entendo, você também, já passei por isso. Eu lia, não entendia nada. Mas hoje eu entendo muitas coisas e tem que aprender mais e mais. Por quê, gente? Aí tem gente, infelizmente, hoje em dia, eu quero te dar um alerta aqui, um conselho. Se eu fosse a sua irmã mais nova, ou se eu fosse a sua irmã mais velha, eu te daria esse conselho. Que tem gente falando assim, ó. Ah, tem gente que conhece a Bíblia demais e fica doido. Ah, tem gente que conhece tanta Bíblia e acaba se perdendo ali. Deixa eu te falar uma coisa. É impossível alguém conhecer a Bíblia demais e endoidar. É impossível. Essa Bíblia que ele está conhecendo é sem fé. E a palavra de Deus não faz nada no meu coração, não faz nada no coração de ninguém se não tiver fé. Não adianta eu ler de Gênesis, Apocalipse e não crer em nada que eu tô lendo. Não crer no Deus que tá mandando o povo escrever por meio do Espírito Santo. Se eu não crer que homens que escreveu essa palavra foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, não vai adiantar nada. Gente, é impossível alguém conhecer a palavra de Deus aprofundadamente, enlouquecer. Não tem como. Hoje você mais vê aí na internet a gente falando assim, não, fulano ficou perturbado porque conheceu demais. Fulano ficou... Não, gente. Essa pessoa ficou perturbada por causa dos pecados, por causa dos demônios, espíritos malignos que entrou na vida dela por causa de brecha. Por causa que ela duvidou da palavra, duvidou de Deus, não se arrependeu, não se converteu. O que a Bíblia diz lá em 2 Crônica, gente? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, faltou se humilhar diante de Deus, pedir Deus misericórdia. Quantas vezes eu li Bíblia e eu ficava questionando, creio em Deus, Pai, misericórdia nisso aqui. Qual pessoa que já não passou por essa experiência de ler as histórias lá, principalmente do Antigo Testamento, e falar assim, nossa, mas Deus aqui era muito, tipo assim, ruim? Porque se você for olhar só ler no olhar carnal, né, natural,
físico teu, você vai achar que Deus é ruim demais. Só que você precisa ter uma transformação pelo Espírito Santo dele. É ele que dá o Espírito, é Deus que dá o Espírito dele. Para você entender na lógica de Deus, por que Deus matava aquele povo? Por que Deus matava, né? Alguns quando vai discutir em debate, falam, não, ele matava até criancinha. Tipo, criança não tem pecado. Gente, a Bíblia fala que em pecado nos concebeu a nossa mãe. Criança já nasceu sendo pecado, nós é o pecado. Nós só é liberto do pecado, da iniquidade, por meio da fé em Cristo Jesus, que é Jesus. Aí muitos ficam falando assim, não, Deus era ruim demais, matava criança. Gente, era um povo da descendência mal. Se você for estudar aprofundadamente a descendência de Caim, um povo ruim. Ele teve um filho chamado lá, que eu esqueci o nome, não sei. Esqueci o nome dele agora. Mas o homem era tão ruim que ele nem chamava Caim de pai. Ele falou assim, se Deus, né, marcou lá, deu um sinal Caim e falou se alguém matasse ele, seria vingado, né, 7 vezes. Eu serei vingado 70 vezes. Olha pra você ver a ruindade que o homem tinha. Gente, vocês têm que olhar pelos olhos da fé. Deus que dá esses mistérios. Como é que às vezes fala, matou a criancinha, mas aquela criancinha ia crescer e virar um homem perverso na face da terra. Gente, vocês têm que entender que Deus não trabalha igual a vocês. Deus não trabalha igual a mim. Deus não trabalha igual ao humano. Nós é seres humanos que precisa de lógica, né? Pra tudo, pra crer. Eu preciso de lógica pra crer. Não, gente, em nome de Jesus. Deus é mais além do que qualquer coisa da face da terra. Ele pensa muito mais do que nós. Ele conhece alguém aqui com 10 anos a mais, 20 anos a mais, 40 anos a mais, 50 anos a mais. Ele é Deus. Eu também já li a palavra de Deus assim, com esse olhar. Não, por que Deus matava criança? Coisa ruim. Tipo assim. Mas aí Deus, eu fui pedindo Deus graça. Deus me ajuda a entender isso aqui. Me ajuda a entender isso aqui. E quando você vai ver que a geração era má. Era uma geração perversa. Se virasse homem e mulher, adultos, ia fazer coisa maldade, ia matar gente, roubar, ia fazer coisas que não presta. Pastor Francisco, paz do Senhor Jesus, irmão. Vocês estão entendendo, gente? Em nome de Jesus, vocês estão entendendo? Então, voltando aqui para a palavra, aqui deixa muito claro como que fica a pessoa. A pessoa fica totalmente diferente do que era. E não só diferente do que era, mas do que era não era de que era boa, não, é de que era ruim. Se ela for uma pessoa ruim, ela vai ser pior ainda, de novo, de ruindade. Não é fácil, gente, aprender a palavra de Deus, não, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus vai te dar graça para você aprender em nome de Jesus. Deus vai te dar graça para aprender em nome de Jesus. E a Bíblia fala lá no livro de Gálatas para a gente se humilhar, para a gente render graças ao Senhor, pedir Ele misericórdia, né? Se humilhar debaixo da potente mão dEle, para que Ele possa nos ajudar. E nós estamos num tempo assim, nós precisamos da graça de Deus para entendê-lo. Nós estamos num mundo onde tem muitas informações, aonde você liga a TV, vai ter informações ao contrário que a Bíblia diz. Aonde você abre a tela do seu celular, vai ter alguns vídeos, algumas conversas, algumas propagandas que vai contra a palavra de Deus. Todo o tempo você e eu é bombardeado com palavras que não condiz com a Bíblia, com palavras que Deus não disse. Mas se você pedir Deus graça, se você se humilhar diante dele, Ele te dará esta dádiva, que é ter sabedoria da parte dele dentro da palavra. Dentro da palavra. E tem algumas pessoas aprendendo Bíblia para poder um atacar o outro. Isso é feio, isso é ruim,
Por mais que Deus levanta alguns para poder ir contra esses falsos, né? Falsos profetas, falsos mestres. Mas a palavra de Deus é pra gente se resguardar deles mesmo. Pra gente, quando ele vier com essas conversas fiadas, com esses negócios que não é de Bíblia, que parece que é Bíblia, mas não é, que parece que é palavra de Deus, mas não é, você ir com ele ou com ela, contra ela, né, contra ele, a palavra de Deus de verdade. Tenha essa vontade de ler. Ah, Ana, eu já li tantas vezes essa parte aqui, mas eu não entendi nada. Eu vou ler de novo, em nome de Jesus. Agora eu acho que Deus vai abrir sua mente. Aqui, ó, versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Isso aqui é o tempo que o espírito sai da vida, o espírito ruim sai da vida da pessoa. Ele fica procurando lugar, ó, procurando lugar. E ele não achando, ele volta para a mesma pessoa, pelo mesmo lugar. E se ele encontrar aquela pessoa dando brecha, se ele encontrar aquela pessoa afastada de Jesus, aí que ele entra mesmo e faz isso aqui, ó. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Olha pra você ver o espírito ruim pensando o que ele vai fazer. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Que é o que eu falei com você. O tempo todo a Bíblia fala, né, que o inimigo ele anda ao derredor, ó, querendo tragar, né, alguém. Todo tempo como se fosse um leão, rugindo a quem possa tragar, ó. Todo tempo ele tá rodeando ali, mesmo você tá em santidade, mesmo você tá orando, jejuando, lendo Bíblia, tá te rodeando, ó, querendo entrar na sua vida. Aí, ó, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos deste homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração mal. E sabe o que Deus falou comigo? Geração mal não, geração má. E sabe o que Deus falou comigo? É gente que muitas das vezes não converte de verdade. É gente que muitas das vezes nunca praticou Mateus 6,6. Quer entrar no teu aposento, né, ou no teu quarto, lugar ali de intimidade, e orar ao Senhor, pedir ao Senhor misericórdia, praticar aquela oração do Pai Nosso. Porque aquela oração do Pai Nosso nos ensina muito, muito mesmo. É aquele que muitas das vezes não perdoa. Muitas das vezes é aquela pessoa que está dentro da igreja, mas tem um coração que não consegue perdoar. É aquela pessoa muitas das vezes que conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas não consegue amar o outro. Começa, né, o espírito habitar na vida da pessoa de inveja, porque a Bíblia fala claramente que a inveja é comparada como o espírito lá, né, aquele povo que pratica a feitiçaria. Olha pra você ver como é que isso é forte, como é que isso é pesado. Em nome de Jesus Cristo, gente. A inveja, a Bíblia fala no livro de Provérbios, que não acaba, não é com a pessoa que você está tendo, mas é com a pessoa que tem. A pessoa mesmo que está cometendo aquele sentimento, ela apodrece os ossos. Ela traz doenças, não só psicomáticas, né, emocionais, mas principalmente físicas. Tem gente desta forma aí, ó, perturbadíssimo. Por quê? Por causa da inveja. A inveja é algo ruim, é um sentimento ruim. Às vezes não é querendo ter o que a outra tem, às vezes a pessoa não tem nada, mas é querendo ser aquela pessoa. Eu quero ser aquela pessoa, não vai ser. Você é você e pronto, acabou. Não existe ser igual ao outro. Totalmente não. O igual que a Bíblia diz ali é de irmãos, é de ser irmãos em Cristo. O igual que Deus diz ali é que para Deus tudo é filho dele. Quando aceita ele é filho, pronto, é igual filho. Filho é filho, pronto, é igual. Não é sobre ser igual uns aos outros, gente, em nome de Jesus. Cada um tem seu jeito, cada um tem sua maneira. Uns falam mais alto, uns falam mais baixo, uns falam gritando, outros falam mais, enfim, cantando. Todos nós é diferente. Igual, né, alguns moram na Paraíba, fala de um jeito. Até um amigo aqui que ele é engraçadíssimo orando, mas é o jeito dele, porque ele é paraibano, que fala, né,
Eu sou de Minas, eu sou mineira, então você vai ver muito né, você vai ver muito ai. Então, gente, isso é da pessoa, da cultura da pessoa. Cada pessoa tem um jeito. Cada pessoa tem um jeito. O povo do BH, né, fala muito cara. Enfim, toda hora cara. Nossa, cara. Gente, cada um tem o seu jeito, sua forma de ser. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é só de cultura, de ser de brasileiro, de ser angolano, igual eu tenho amigos moçambicanos, né, lá da África, que falam totalmente diferente, a língua deles é muito diferente. Mas a gente entende, né? Mas não é só sobre isso de línguas. É pra você entender que quem aceita Jesus, quem aceita Cristo como único e suficiente Salvador é filho. Mas aquele que afasta de Jesus, aquele que rejeita o que Jesus fez na cruz do Calvário, que é derramar teu sangue puro, inocente, imaculado, sem mancha, sem nada, para nos purificar de todo pecado, de todo mal, de toda maldição, nos tirar da garra do inimigo. Quando a gente afasta dele, a gente está rejeitando isso, rejeitando o que ele fez na cruz. E a gente fica totalmente frágil aos ataques do inimigo, porque Deus não vai nos proteger mais. É mentira de alguém falar Deus te abençoe, Deus te proteja. Deus não tem obrigação de abençoar e proteger quem está fora da presença dele. Tá lá no Salmo 91, ele protege aquele que busca ele, que faz da presença dele o seu escudo, né? O seu esconderijo, que faz do próprio Deus o escudo dele, a proteção dele. Precisa te crer em Deus, crer em Jesus, crer na palavra, senão não vai proteger nada. Você está totalmente ileso. Ah, mas Deus ouve oração, sim. Deus pode dar livramento de morte, porque tem promessa na vida da pessoa, né? Vai fazer algo ali na vida dela mais pra frente. Deus pode fazer. Deus ouve a oração, né, da mãe que ora pelo filho, do filho que ora pela mãe, pelo pai, enfim. Deus ouve orações, sim, dos seus. Ele ouve. Como ele ouviu, né, a oração lá do profeta Elias, como ele ouviu orações de muitos do Abraão, né? Orando pelo seu primo Ló. Você vai ver Deus fazendo. E o povo nem era muito legal, nem estava muito certo com Deus. Mas Deus ouvia a oração daquele que era fiel, daquela que era fiel. Como ele ouviu a oração de Ana, né? Você vai ver muitas coisas ali na Bíblia, gente, mas precisa de fé. Às vezes a gente ora pela nossa família, mas tá faltando fé. Nós olhamos pelas obras, né? Que misericórdia, dá uma raiva daquilo. E a gente fala assim, Deus podia pegar essa pessoa e dar um couro, tipo assim, né? Um pensamento que passa na mente da gente, que passa, gente. Deus podia apertar ali pra ela ver que é bom. Tipo assim, cuidado com esses pensamentos. Cuidado, porque muitas vezes você pode estar fazendo uma oração ao contrário. E aí, desde você, a pessoa converter de boa, né? Deus pode apertar mesmo. E aí? Quem vai livrar a pessoa da mão de Deus, né? A Bíblia fala, né? Que horrenda coisa é, ou terrível coisa é, cair na mão do Deus vivo, né? Do Deus Todo-Poderoso. Então, gente, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que entender que quem afasta de Jesus, acontece isso aqui com ele. E deixa eu te falar uma coisa que vai alegrar teu coração agora, pra mim tá finalizando essa live. Demônio sai. Demônio sai. Demônio, você fazer uma oração, você, pessoa que tá ali firme com Deus, em santidade, repreender no nome de Jesus, ele sai, ele tem que sair. Porque o próprio Jesus falou que dá esta autoridade aos teus filhos. Tem que crer, né? Não pode duvidar. Mas se você ter fé, tá vivendo uma vida santa, correta, se você expulsar, o demônio sai. Mas só que eu também tenho que te alertar aqui. Tem gente que não é só o demônio que tá atuando na vida dela, é o caráter mal que precisa mudar para um caráter bom. Entendeu? E isso você não faz oração para mudar. Eu vou fazer uma oração aqui para esse caráter mal, né? Mudar para um caráter bom, não. Aí a pessoa precisa se render a Deus. Aí a pessoa que precisa se humilhar ao Senhor e falar, não, eu tô mal. Eu tô totalmente inverso do que eu era, Pai. Me ajuda aqui, me dá misericórdia, tem misericórdia de mim. Aí a pessoa em Deus buscar ela própria,
Senão ela não vai mudar. O demônio pode sair, mas aquele mau caratismo que ela tem fica lá. E não adianta nada um mau caráter ir para a igreja e não ter mudança de lá dentro. Porque vai ficar murmurando, vai ficar reclamando, vai estar no culto pensando na balada que podia estar, vai estar no culto orando por alguém e falar assim, nossa, agora eu podia estar assistindo lá minha novela, sei lá, fazendo coisas que gosta. Você tá entendendo? Porque mudar de vida, mudar, né, ter um coração mau para ter um coração bom, aí é se humilhando. Aí é se convertendo dos seus maus caminhos. Aí é abrir mão de muitas coisas. Aí é renunciando às suas vontades, os seus desejos, a sua carnalidade, seus pensamentos errôneos. Isso é mudança de caráter. De caráter que eu falo, mal para caráter bom. E isso é da pessoa com Deus. Nós não podemos fazer uma oração, quem dera, né? Se puder fazer uma oração aqui, que essa pessoa agora, ela tá muito mal, né? E ela vai ser uma bênção de Deus agora. Quem dera se fosse assim. Mas não é. Demônio sai por meio da oração, né? Por meio de você expulsar no nome de Jesus, ele sai. Mas caráter mau, para ser mudado para um caráter bom, é a pessoa buscar em Deus. Ela precisa reconhecer a miséria que ela tá. Ela precisa reconhecer o quão miserável ela está para ela receber bênção de novo da parte de Deus. Como Davi fez. Quem me acompanha aqui também mais tempo sabe o tanto que eu prego sobre ele aqui, né? Eu tô até parada de falar dele porque muitas coisas acontecendo, mas eu vou voltar, tá? Falar de Davi. Davi, quando ele pecou lá com Batseba, né? E não foi só o pecado de Batseba, foi muitas coisas lá nas costas de Davi. Quando Deus levanta o profeta Natan para falar com ele, né? Ele se arrepende. E você acha que o arrependimento de Davi veio instantaneamente? Não, ele tem que buscar. Tanto que você vai ver mais de 140 salmos escritos por ele. Por quê? Oração, orando, para nós entender que não é orar um dia e pronto, acabou, não. É orar todos os dias. Então, gente, mudança de vida, né? Às vezes nós não conseguimos perdoar o nosso irmão. Às vezes nós é pessoa de guardar mágoa muito fácil. Isso é em Deus que você busca. Não é só através de oração, mas também através, muitas das vezes, de jejum. Porque a Bíblia fala, né? O que mata a carne é jejum. O que deixa a carne fraca, né? Para que o espírito fique pronto, fique forte, é jejum. Você abster ali, né, a sua carne de comer o que você gosta, muito gostoso, né? Hoje, principalmente o negócio do iFood, você clicou, chegou. Eu sei que hoje em dia tá demorando muito, né? Você pede um lanche ali, você fica 1 hora e 40. Às vezes você pede um lanche 9 horas, vai chegar meia-noite, perdeu até a fome. Às vezes chega free. Mas alguns ainda chegam em 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, enfim. É só pra vocês entenderem, gente, que muitas vezes vai ter que abster dessas coisas gostosas, coisa que dá prazer ali na hora que você tá comendo, para poder fazer um jejum. Às vezes vai lá, Ana, não aguenta 3 dias sem comer e sem beber, igual o povo ninivita fez, né? Esse jejum aí é forte. Eu já fiz 2 dias, né? E meio. Aí quando deu ali 2 horas da tarde, não, 4 horas da tarde, eu entreguei, porque eu não tava aguentando mais, né? Mas foi algo assim tremendo na minha vida. Sem água e sem comida, né? Só que algumas pessoas não conseguem. Faça um dia. Faça 12 horas em uma semana. Todo dia ali você tira o dia todo para ficar na presença de Deus. Só à noite que você vai comer. Mas não coma aquilo que vai te deixar mal, não. Quando você tá fazendo jejum, até depois você vai comer, você tem que vigiar, porque muitas das vezes a gente faz o jejum, mas vai lá e compra um banquete depois para comer. Aí peca depois do jejum, que é o pecado da gula. Eu já trouxe uma vez uma live aqui falando sobre isso, que um dos primeiros pecados que Adão e Eva cometeu foi a gula. Comer, né, por causa de querer comer algo que dava prazer aos olhos deles, né? Nossa, eu quero aquilo, mesmo que aquilo ia fazer mal, eles foram lá e comeu.
Então, gente, em nome de Jesus, vocês precisam vigiar. Depois que você faz um jejum ali, período longo, seja de 12 horas, 24 horas, né, que é um dia, toma uma sopa, come fruta primeiro, faça uma salada, bebe um suco, né? Não é esse suco de pacotinho, não. Toma um suco natural, bate uma couve, beba ela, sei lá, faça algo. Quem aqui já bebeu um suco de limão com couve? Muito gostoso e te dá força, né? A medicina aprova isso. Gente, em nome de Jesus, faça algo para Deus mudar a sua vida. Talvez você que tá aqui, né? Talvez você não, mas já passou por isso, ou vê pessoas passando por isso, que sempre tá numa luta ali ferronha, né? Lutando ali, às vezes, com problema de saúde que não cessa. Às vezes é problema no lar, né? Na família, na casa, com o menino. Problemas financeiros gravíssimos. Deixa eu te dizer uma coisa, começa a jejuar em prol dessa situação. Começa a pedir a Deus o que tá em oculto para Ele te revelar. O que você precisa fazer para sua vida financeira voltar a ficar organizada de novo. Entende? Tudo Deus planeja, Deus faz. Deus te ajuda. Eu já falei, acho que não, mas deixa eu te contar um testemunho aqui breve, para nós orar e finalizar a live. Quando eu tive depressão, né, por causa da perda da minha mãe, e depois a perda da minha mãe foi emagrecer. Eu emagreci e fiquei magra, né, mas depois eu tive uma depressão por causa das coisas da vida, sabe? Tudo dava errado, eu não conseguia emprego, eu não conseguia parar em relacionamento. Então eu tive uma depressão muito grande ali por causa da rejeição. Aí juntou tudo, eu lembrava da rejeição da minha mãe, lembrava dos relacionamentos que eu era largada, assim, às vezes por celular, tô terminando contigo. E eu fiquei depressiva também, né? E aí eu engordei demais, gente, eu engordei 12 quilos. 12 quilos ou 10 quilos, se eu não me engano. E eu lembro que era uma luta contra a balança, era uma luta todo dia para poder emagrecer, todo dia para emagrecer, e nada emagrecia. E eu lembro que eu comecei a orar e jejuar para minha vida. E aí Deus me ajudou. Claro, gente, que Deus faz sim coisas que a gente não percebe nem vê, mas você também vai agir. Eu comecei, né, a fazer natação, porque eu não conseguia respirar direito. Eu comecei também a fazer hidroginástica, que fala, né? Aqueles exercícios dentro da água. Então eu também movimentei, tá bom? Fazia caminhada todos os dias, né? E ali Deus me ajudou a emagrecer 10 quilos pra glória dele. E na época eu tinha que emagrecer mesmo, porque eu tinha que fazer, né, uma cirurgia também. Então, gente, Deus faz, Deus ajuda a gente. Então vocês precisam ter fé, vocês precisam buscar o Senhor. E eu só consegui romper certas coisas da minha vida jejuando. Jejuando, de verdade. Então Deus cuida da gente, Deus trabalha na vida da gente. Jejum não é para emagrecer, tá bom? Jejum é para te deixar mais sensível à voz de Deus. Jejum é para matar a sua carne, né? E você escutar mais o Espírito, né? Tá lá em Gálatas, fala sobre isso, que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, né? Eles ficam ali em briga mesmo, brigando. Então muitas das vezes a carne tá forte, por isso que às vezes você não consegue orar. Por isso que às vezes você não consegue deixar de assistir sua Netflix para poder orar, porque a carne tá forte. A carne tá ganhando o Espírito. Às vezes o Espírito até fala contigo, vai orar, filho, vai orar, filha, e você não consegue. Por quê? Porque a carne tá forte. Você precisa matar esta carne sua aí no jejum e oração, tá bom? Amém, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Em nome de Jesus, né? Ora pela minha vida, eu oro por você. E é isso, tá bom? Vamos orar para nós finalizar essa live. Senhor, desde já eu quero te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão. Deus, eu não sei de vida de ninguém aqui. Só sei de uma coisa, Pai, que o Senhor existe. Só sei de uma coisa, Pai, que o Senhor vive e reina. Ah, Deus, como Jó, Pai, teve fé naqueles tempos tão atribulados e difíceis e de perdas que ele teve.
no Senhor, nos ajuda também a ter. Em nome de Jesus, Pai. Como o Senhor converteu o coração da mulher de Jó, voltou o coração dela para Ti de novo. Volta, Deus, o coração da nossa família, pessoas que a gente coloca em oração, amigos, primos, pessoas que a gente conhece, que pede oração. Volta o coração deste povo, Deus, para Ti, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, como o Senhor, Pai, deu tudo em dobro, Jó, restaurou sua saúde, restaurou sua vida financeira, restaura a nossa também, restaura a nossa saúde física, restaura a nossa vida financeira, ajuda nós, Deus, a romper coisas da vida que a gente não tem rompido, que a gente não está conseguindo romper. Esta é minha oração a Ti, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e amém, e amém. Amém, meus irmãos, muito obrigada, viu? Desde já eu quero agradecer o Israel, que tá comigo aqui desde o começo, tá bom, irmão? Deus te abençoe em nome de Jesus. O Daniel também, tá bom, Daniel? Deus te abençoe. E todos os demais irmãos. Eu não sei se a Rosilene aqui tá ainda aqui, né? Mas eu gosto muito dela. É uma bênção de Deus. Quero agradecer você também, viu, irmã Rosilene? Todos que estão aí, Vicentina, Fabiano, Valdete, Sérgio, todos, tá bom? Deus abençoe vocês e até uma próxima live, em nome de Jesus. Todos os dias, live 3 horas. Tem dias que não tá dando pra fazer, gente. Mas aí eu tô fazendo live à noite, tá bom? Live à noite, lá pras 8 horas da noite. E quando tem culto, depois das 10. Tá bom, gente? Amém, Daniel. Deus te abençoe também, viu? Tchau pra vocês e até depois, né? Se o nosso Deus permitir. Tchau, fica com Deus.